João, no capítulo 4, você de casa que está nos assistindo, muito obrigado. Continue nos assistindo, nos acompanhando. Compartilhe as nossas lives, nos ajude a levar a palavra do Senhor juntos. João, no capítulo 4, se você encontrou, diga amém. Vai nos dizer assim a palavra do Senhor. Quando os fariseus ouviram que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus não batizava, e sim os discípulos, ele deixou a Judéia e voltou outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. E chegou à cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. E Jesus, cansado da viagem, sentou-se junto à fonte, e era quase meio-dia. Vindo uma mulher samaritana tirar água, Jesus lhe disse: dá-me de beber. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida, e disse à mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a água a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirás e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirá-la, e o poço é fundo. Onde tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele próprio bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Respondeu-lhe Jesus: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Deveras, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre água para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dar-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem precise vir aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e volte aqui. Respondeu ela: não tenho marido. E disse-lhe Jesus: tem razão em dizer que não tem marido, pois já tiveste 5 maridos e o que tens agora não é teu marido. Isso você disse a verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós, os judeus, dizem que é em Jerusalém que é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus à mulher: crê-me, a hora vem que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós, os samaritanos, adorai o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura os tais que o adorem. Deus é espírito, e importa que os que adorem o adorem em espírito e em verdade. E disse-lhe a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, vem, e quando ele vier, nos explicará tudo. Disse-lhe Jesus: eu sou o que fala contigo. E naquele momento chegaram os seus discípulos, e se maravilhavam, estando ele falando com a mulher. Mas nenhum deles perguntou: o que queres? Ou por que falas com ela? Então, deixando o seu canto, a mulher foi à cidade e disse ao povo: vinde, vede um homem que me disse tudo o que tenho feito. E poderia ser este o Cristo? Saíram da cidade e foram ter com ele. Amém? Baixe sua cabeça mais uma vez e feche os seus olhos. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por essa palavra que foi lida, ó Pai. Sua palavra ela é verdadeira, ela é pura, ela é eficaz. E nós te agradecemos pela sua palavra, Deus. Nos colocamos diante do Senhor, ó Pai, como seus filhos, as suas ovelhas, para que de fato o Senhor esteja falando aos nossos corações a cada dia. E que possamos ter uma melhor compreensão da sua palavra, ó Pai, e que a cada dia nós possamos colocá-la em prática e não somente ouvi-la, ó Deus, mas que possamos praticá-la a cada dia. Nesse momento, ó Pai, nós te pedimos para que o Senhor esteja me usando, e que eu possa falar somente aquilo que venha do Senhor e não de mim mesmo.
Esse é o nosso desejo, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém? Estou tossindo um pouco, estou um pouco rouco, mas de vez em quando eu paro e bebo uma aguinha. Irmãos, esse texto de fato é um texto muito bom da gente olhar. E muitas coisas a gente tem para aprender com esse texto. Esse texto é um encontro de Jesus com a mulher samaritana. E é exatamente esse é o tema da nossa mensagem hoje, o encontro de Jesus. Encontro com Jesus. O encontro com Jesus. Jesus ele estava na região da Judeia e ali, meus irmãos, eles estavam sendo pressionados pelos judeus. Porque Jesus estava fazendo vários batismos através dos seus discípulos. Muitas pessoas estavam se convertendo ao cristianismo. O cristianismo começou a crescer e a explodir naquele local. E os judeus ficaram incomodados com isso e começou a pressionar tanto Jesus quanto os seus discípulos. Jesus então teve que sair dali. E saído da Judéia foi em direção novamente à Galiléia. E entre a Judéia e a Galiléia havia Samaria, a qual para eles passarem para a Judéia, eles tinham que passar por Samaria, ou eles passavam por um outro atalho mais conhecido, só para não ter que passar por Samaria. Dessa vez, então, Jesus resolve fazer diferente. Jesus fala para os discípulos, olha, a gente vai passar por dentro de Samaria. Talvez os discípulos tenham pensado assim, mas por que a gente vai passar em Samaria? A gente não gosta do samaritano? A gente vai passar por dentro de Samaria para modo de quê? Jesus então ordena que todos os discípulos passem por dentro de Samaria. Ao chegar na cidade, meus irmãos, Jesus pede para que os discípulos entrem dentro da cidade e comprem então alguns alimentos. Jesus então vai a um poço, e quando ele chega àquele poço, ele encontra uma mulher. Ele pede então água para aquela mulher, e aquela mulher retira a água e para dar de beber para Jesus, só que sem entender. Por que você está pedindo água? Para que eu te dê água? Você é judeu e eu sou samaritana, e todo mundo sabe que judeu e samaritano não se dão bem. Não era para você estar aqui, não era para você estar me pedindo água. Por que você está aqui? Jesus então começa a explicar para aquela mulher a respeito de que ele era a água necessária, e que aquela mulher não precisava beber, não era daquela água da fonte, ela precisava beber da água que é Jesus, que ela nunca mais teria sede. Jesus então começa a explicar para ela a respeito de salvação e se aproxima daquela mulher, pregando para ela a cada dia. Porém, meus irmãos, nada mais, nada menos do que isso era uma desculpa que Jesus talvez tenha inventado naquele momento para se aproximar daquela mulher e mostrar para aqueles povos samaritanos que eles eram importantes também. Porque para o judeu, os samaritanos, eles serviam como lenha para queimar. E Jesus queria mudar isso. E muitas coisas a gente vê que nesse encontro dessa mulher com Jesus, muitas coisas começaram a mudar. As pessoas começaram a olhar os samaritanos de uma maneira diferente. E é isso que eu gostaria de mostrar para vocês, os pontos de vista a respeito disso. O quanto essas pessoas mudaram. O quanto elas se movimentaram ali depois que Jesus passou por aquela cidade a qual, se ele fosse seguir a cultura judaica, ele nem teria passado por lá, e é isso que a gente vai falar daqui a pouco. Muitas coisas então, meus irmãos, a gente aprende com esse texto, e a primeira coisa que eu gostaria que vocês entendessem a respeito desse texto está no versículo 6 e 7, vai nos dizer assim: Jesus, ele valoriza o que o mundo despreza. Jesus, ele valoriza o que o mundo despreza. Olha o que vai estar escrito no versículo 6 e 7. Estava ali a fonte de Jacó, e Jesus, cansado da viagem, assentou-se junto à fonte, e era quase meio-dia. Vindo uma mulher samaritana tirar água, disse-lhe Jesus: dar-me de beber. Meus irmãos, para os judeus, os samaritanos eram um povo impuro. Era um povo, meus irmãos, que não servia para nada. Era um povo mestiço, eu já expliquei isso aqui para vocês algumas vezes no culto de ensino. Era um povo que para eles não tinha importância nenhuma. O judeu, ele era tão enjoado com essas coisas que ele não gostava nem de comer coisas que vinham de Samaria ou coisas que os samaritanos pegavam. E Jesus então chega naquela cidade e chega diante daquele poço e fala para aquela mulher: me dê água para beber. Aí a gente vê, meus irmãos, dois paradigmas sendo quebrados. O primeiro é um homem se aproximando de uma mulher e pedindo para que ela faça alguma coisa. Não era costume da época fazer isso.
O segundo, pior ainda, esse homem sendo um judeu e essa mulher sendo uma samaritana, ele vai lá e me pede para ela beber, água de beber. Obviamente, a primeira expressão que aquela mulher teve foi de espanto, falando assim: mas por que você está me pedindo água para beber? Eu sou samaritana e você é judeu, o que você está pensando da tua vida? Vocês consideram a gente um povo impuro, um povo ruim, um povo que não vale nada, um povo que não presta. Você está me pedindo água para quê? Só que a gente precisa, meus irmãos, analisar a Bíblia pelos olhos de Cristo. Jesus olhou para aquela mulher de uma maneira que ninguém tinha olhado. Jesus valoriza aquilo que o mundo despreza. Jesus começa a valorizar então, meus irmãos, aquela vida, e a primeira barreira que ele quebra é a barreira cultural. Porque não fazia cultura do judeu passar por Samaria. Eles não tinham sentido e nem motivo para ir para lá. Com certeza, sem dúvida nenhuma, os discípulos devem ter questionado: mas para que a gente vai passar em Samaria? A gente vai fazer o que lá naquela cidade ruim, mestiça, naquela cidade impura, naquele povo ruim, naquele povo medíocre? O que a gente vai fazer ali? O que a gente vai fazer naquela cidade? Jesus então quebra, meus irmãos, começa a quebrar a barreira cultural. Um homem não podia pedir, meus irmãos, para que uma mulher pegasse água para ele, ainda mais uma mulher desconhecida. Uma mulher, meus irmãos, samaritana não podia conversar com um homem judeu, porque isso era mal visto pelos judeus. Um judeu não podia conversar com um samaritano. É por isso que Jesus conta a parábola do bom samaritano, para começar a quebrar essas coisas. Porque a gente percebe que na parábola do bom samaritano passou um levita, passou um sacerdote, ou seja, trazendo para os dias de hoje, passou um pastor, passou alguém que cantava no ministério de louvor e ninguém ajudou. E Jesus vai nos dizer assim que quem ajudou aquele judeu que estava caído, machucado, foi um samaritano. Jesus queria mostrar, meus irmãos, a importância que todos os povos têm diante de Cristo. Aquela samaritana, meus irmãos, começou a ser valorizada, e talvez nunca ninguém olhou para aquela mulher e começou a valorizar ela. Nós também somos assim, meus irmãos. Somente com Cristo nós teremos o nosso valor necessário, porque o mundo, meus irmãos, ele quer nos desvalorizar, mas somente Cristo nos dá o valor necessário. Para os judeus, aquele povo era um povo que não valia nada, que não valia 1 centavo, uma moeda, mas para Cristo aquele povo era importante. Na nossa vida também é assim. O mundo às vezes quer nos jogar para baixo e nos desvalorizar. O mundo às vezes quer nos colocar no chão e falar que nós não temos valor, falar que nós não prestamos, ou que o erro está em nós. Mas a gente não pode se esquecer que para Cristo nós somos valorosos. Para Cristo nós temos valor. E embora toda a humanidade, todo aquele povo olhava para o povo samaritano e falava: esse povo não presta, Cristo foi lá e falou: para mim eles são importantes. A gente precisa entender, meus irmãos, que não é com os olhos do mundo que nós seremos valorizados. Não é com os olhos do mundo que nós teremos valor, é com os olhos de Cristo que nós seremos valorizados. Nós só somos valorizados, meus irmãos, aos olhos do Pai. Ele nos dá o valor necessário, o valor a qual precisamos. Ele nos dá o carinho a qual nós necessitamos. No versículo 11, meus irmãos, Jesus ainda vai exclamar. No versículo 10, perdão. Respondeu-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e a quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Jesus olha para aquela mulher e fala assim: ah, mulher, se você soubesse quem é que está te pedindo água. Ah, mulher, se você soubesse quem é que está aqui sentado do seu lado te pedindo água para beber. Se você soubesse disso, você pediria a água da vida eterna. Se você tivesse me reconhecido, você pediria água que não se acabará. Jesus exclama então, meus irmãos, falando assim: você precisa me conhecer. Jesus, meus irmãos, ele começa a purificar então aquela mulher. E é isso que ele quer fazer nas nossas vidas, nos purificar. Jesus quer nos purificar a cada instante. Ela olha para Jesus e zomba, dizendo: você não tem nenhum balde com corda para tirar água. Da onde que você vai tirar água viva?
Você não trouxe nada. Era costume, meus irmãos, cada um pegava seu balde e ia aos poços com uma corda e pegava a água lá no fundo e puxava para cima novamente e enchia o balde. Cada um tinha o seu. Jesus então chega naquela mulher, meus irmãos, sem nada, nem uma caneca na mão, e olha para aquela mulher e fala assim: me dá um pouco de água. Aquela mulher olha para ele e fala assim: eu sou samaritana, você está me pedindo para quê? Jesus fala para ela: se você soubesse quem eu sou, você me daria. Ela olha para Jesus e fala assim: vou te dar de que jeito? Que nem água, nem corda você trouxe, como é que eu vou te dar água daqui do fundo? Aquela mulher não estava entendendo o que Jesus estava falando. E às vezes nós somos assim também, a gente começa querendo entender o que Jesus fala na nossa vida. Jesus estava falando de uma purificação, meus irmãos, que Ele é capaz de fazer na vida de uma pessoa. Jesus estava falando de uma alma purificada com aquela mulher. Aquela mulher começou a ser valorizada talvez pela primeira vez na vida. Porque a gente vai ver, meus irmãos, no decorrer desse texto, que essa mulher sempre foi desvalorizada. E a primeira vez que ela começa a ter valor na vida foi aqui com esse encontro de Jesus. Tenha isso em seu coração, nós só seremos valorizados quando estamos com o encontro com Jesus. Nós só passaremos a ter valor nessa terra o dia que nós tivermos o encontro com Cristo. Aí sim seremos valorizados. Aí sim teremos valor, porque nós já somos valorosos aos olhos do Pai. E embora o mundo fale que você não tem valor, meus irmãos, tenha no seu coração: você é valoroso, você é precioso para Cristo. A segunda coisa que eu gostaria que você entendesse a respeito desse texto nos diz assim: Jesus satisfaz as nossas necessidades. A primeira coisa, meus irmãos, é que Jesus nos dá o valor necessário. A segunda coisa que eu gostaria que vocês entendessem é que Jesus satisfaz as nossas necessidades. Olha o que vai dizer aqui no versículo 13 e 15, ao 15. Respondeu-lhe Jesus: todo aquele que beber desta água, ele tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, ele nunca mais terá sede. Deveras a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. E disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que eu não tenha que vir mais aqui e que eu não tenha mais sede. Jesus então, meus irmãos, olha para aquela mulher e sem dúvida nenhuma, o único capaz de suprir a necessidade dela era Ele. O único capaz de suprir as nossas necessidades, meus irmãos, é Cristo. Ele olha para aquela mulher, meus irmãos, e fala o seguinte: olha, se eu te der uma água da fonte da vida, você não precisará mais ter sede. Aquela mulher então olha e fala assim: mas que água que é essa que eu vou estar bebendo? Que água é essa que eu vou beber? Jesus usa aquela água somente como exemplo e mostra para aquela mulher que a água que ela está bebendo, sem dúvida, ela voltará a ter sede. Mas uma única vez que ela beber da água da fonte da vida, que é Cristo, ela não terá sede nunca mais. Ela não precisará mais buscar em outros cantos alimento espiritual. Jesus olha para aquela mulher, Ele não estava falando de uma água como essa que nós estamos aqui vendo. Não é essa água aqui que Jesus estava falando, e era essa água aqui que a mulher estava entendendo. Jesus estava falando para ela, meus irmãos, o seguinte: olha, se você beber da minha fonte, que sou eu, se você me aceitar, se eu entrar no seu coração, se eu entrar na sua vida, você não precisará mais buscar alimento espiritual mais. Eu sou suficiente na sua vida. Você não precisará mais se curvar a outros deuses. Você não precisará mais se humilhar diante desse povo que está ao seu lado. Eu sou suficiente na sua vida. Jesus está falando, meus irmãos, de uma água, meus irmãos, a qual ela não precisará mais se alimentar, e ela está pensando que é desta água aqui. Ela olha para ele e fala assim: me fala que água que é essa, para mim não ter que voltar aqui toda vez buscando água nesse balde. A pergunta que a gente tem que se fazer, meus irmãos, é: de que fonte que eu e você nós estamos nos alimentando? Que fonte é essa que nós estamos nos alimentando? Se você está vazio por dentro, meus irmãos, se você está sentindo incomodado com isso, você precisa rever a sua fonte de alimento.
A Bíblia vai falar assim que Josué, com o alimento a qual Cristo... Elias, com o alimento a qual Deus deu para ele, ele andou 40 dias e 40 noites sem se cansar. Esse é um alimento bom. Agora eu e você, no que nós estamos nos alimentando? A Bíblia fala assim que a boca fala do que está cheio o coração. O que nós estamos enchendo do nosso coração? Se eu fico no celular o dia todo vendo conteúdo a qual eu não deveria ver, o que vai sair da minha boca quando eu começar a falar? Se eu encho o meu coração de coisas que não prestam, vai sair o que da minha boca? De que fonte que nós estamos nos alimentando? É de uma fonte inesgotável que é Cristo, ou de uma fonte que logo, logo nós teremos que ter sede novamente? Ela não estava entendendo, meus irmãos, o que Jesus estava dizendo. Ela pensou que era água comum e que faria ela nunca mais ter sede, porém Jesus estava se referindo à sede espiritual. Significa que ela não precisará mais buscar em outras fontes e que somente em Cristo ela terá descanso da tua alma. Como é agoniante, meus irmãos, a gente olhar para a vida dessa mulher e ver que ela talvez o povo samaritano tinha esse costume de buscar em vários deuses respostas e nunca encontrar, porque a resposta só estava em Cristo, meus irmãos, o único e verdadeiro Deus. E como é agoniante ver essa mulher fazendo esse tanto de coisa e não encontrar, meus irmãos, ainda o Cristo verdadeiro. A gente olha para essa mulher e vê que é uma mulher sofrida, e da mesma maneira que Jesus fala com ela, Jesus olha para Nicodemos e fala, Jesus olha para Nicodemos e fala assim: Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. E o que Nicodemos pensa, meus irmãos, é que ele deveria voltar para o ventre da mãe dele e nascer novamente. Só que Jesus estava explicando que ele precisava ser uma nova criatura, nascer de novo, ser uma criatura nova em Cristo. Da mesma maneira que Nicodemos não entendeu, essa mulher também não entende. Eu e você, meus irmãos, nós devemos ter a compreensão que somente Jesus pode satisfazer a nossa necessidade. Não é no mundo que eu vou encontrar isso. Com certeza não é em bebida, não é em droga que eu vou encontrar a solução para a minha vida. Não é em cigarros que eu vou encontrar a solução para a minha vida, é em Cristo. É somente Ele, meus irmãos, que é o necessário na minha vida. É Ele que é uma fonte inesgotável, é Ele que supre as minhas necessidades. Eu não consigo entender, não entra na minha cabeça como que as pessoas às vezes que caminham com Cristo, andam com Cristo, conhecem a Cristo, falam assim: não, eu já cansei disso aqui, eu vou viver uma outra vida lá fora. Mas que encontro é esse que tem com Cristo, que não foi mudado, não foi convertido? Que encontro é esse que a pessoa teve com Cristo, que conhece a Cristo, mas resolve ficar lá fora? Resolve viver um mundo lá fora? A Bíblia fala que aquele que beber dessa água, meus irmãos, não tornará a ter sede. Que encontro foi esse que essa pessoa teve com Cristo, que se desviou de novo? Só tem uma solução para a gente entender isso: nunca teve um encontro com Cristo. A gente, meus irmãos, quando tem um verdadeiro encontro com Cristo, Ele satisfaz as nossas necessidades. Só Jesus, só e única e exclusivamente Jesus pode ocupar o vazio que está em nossos corações. Somente Ele, meus irmãos, consegue preencher o vazio que está no nosso coração. O vazio que está no nosso coração é do tamanho de Cristo, é uma frase de um escritor. Somente Ele, meus irmãos. Jesus agora começa a vencer, meus irmãos, a barreira racial. Jesus começa a vencer a barreira racial da discriminação. A primeira barreira que Ele venceu ali atrás, meus irmãos, foi a barreira cultural, porque não era da cultura do judeu fazer aquilo. Agora Ele vai vencer a barreira racial, porque para eles, meus irmãos, samaritano nem era raça. Para eles, samaritano não era gente. E o povo hoje em dia acha que discriminação é o que está acontecendo nos dias de hoje. Aquele povo olhava para o judeu, aliás, aqueles judeus olhavam para aquele povo samaritano, até cuspiam no chão. E o povo de hoje em dia acha que discriminação é o que está vivendo hoje em dia.
Para eles, o samaritano não era gente, é a mesma coisa de um bicho. Jesus chega naquele povo e fala assim: esse povo também é importante. Lá em Atos, no capítulo 1, no versículo 8, Jesus vai olhar para aquele povo e falar assim: vocês serão minhas testemunhas, ou seja, vocês terão que pregar em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Vocês serão minha testemunha lá também. Eles também são gente. Aquele povo também merece Cristo. Aquele povo também merece salvação. Então vocês serão minha testemunha, tanto aqui em Jerusalém, que esse monte de judeu, tanto aqui na Judéia, mas também vocês serão em Samaria, até os confins da terra. Jesus nunca se importou, meus irmãos, com a raça daquele povo. Para ele, meus irmãos, nós somos todos iguais aos olhos de Cristo. Jesus então começa a vencer e vence a barreira racial. A terceira coisa que eu gostaria que vocês entendessem a respeito desse texto é que Jesus desperta em nós a consciência do pecado. Jesus desperta em nós a consciência do pecado. O encontro com Cristo, meus irmãos, é instantâneo a gente ter isso. Porque Jesus desperta em nós a consciência do pecado. Olha o que vai dizer aí no versículo 16 ao 18. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e volta aqui. Respondeu ela: não tenho marido. E disse-lhe Jesus: tem razão em dizer que não tens marido, pois já tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu. Isso dissestes a verdade. Jesus desperta em nós, meus irmãos, a consciência do pecado. Jesus então continua a sua conversa com ela, e de uma maneira bem estratégica, de uma maneira bem sábia, já conhecendo e sabendo de todas as coisas, Jesus olha para aquela mulher e fala assim: chama teu marido. Cadê teu marido para vir cá? Ela falou assim: olha, eu não tenho marido. Jesus falou assim: você está certa, você não tem marido. Porque se já tivesse 5, você já foi casada 5 vezes. E o marido que você tem agora não é teu. Jesus desperta em nós, meus irmãos, a consciência do pecado. Ou seja, essa mulher já havia se casado 5 vezes. Ela já havia tido 5 maridos. E o marido que ela estava tendo agora não era dela. Ou seja, ou esse marido era amante dela, ou esse marido era um caso que ela tinha, sem compromisso. Eles apenas tinham uma relação conjugal, mas não moravam juntos e não eram casados. Então Jesus olha para ela e fala: você está em pecado, porque embora você já foi casado 5 vezes, o marido que você tem agora não é teu. O marido que você tem agora não te pertence. Meus irmãos, sem dúvida nenhuma, Jesus desperta em nós a consciência do pecado. Isso choca aquela mulher. Ela tinha, meus irmãos, a total certeza de que nunca viu Jesus. Ela tinha certeza que Jesus não a conhecia e nem ela conhecia Jesus. Jesus era judeu, ele nunca tinha passado por Samaria até então. Ela sabia que Jesus nunca tinha tido encontro com ela e nem ela com Jesus. A pergunta é: como é que esse homem sabe de todas essas coisas? Como que ele sabe que eu já fui casado 5 vezes? Como que ele sabe que o marido que eu tenho agora não é meu? Como que ele sabe de todas essas coisas? Essa mulher fica em choque. Essa mulher, meus irmãos, fica incomodada com isso. E o encontro com Jesus, meus irmãos, nos faz reconhecer aquilo que é errado. O primeiro passo, meus irmãos, para o perdão divino é perceber, é reconhecer que nós estamos errados, que nós cometemos erros. E sem dúvida nenhuma, aquela mulher deve ter olhado e pensado: olha, é verdade, esse homem sabe de todas as coisas. Eu já fui casada 5 vezes e agora ainda estou em pecado novamente. Sem dúvida nenhuma, eu preciso perder o perdão. O reconhecimento do pecado, meus irmãos, é o primeiro passo para receber o perdão de Deus. A gente precisa reconhecer, meus irmãos, que somos falhos, que nós somos pecadores, que nós erramos. Mas, meus irmãos, a gente não pode permanecer no pecado. A gente não pode continuar e falar que esse pecado é o nosso bicho de estimação. Logo depois que ela reconhece que estava errada, meus irmãos, ela se arrepende. E esse é o segundo passo. A gente precisa não somente reconhecer que está errado, mas se arrepender daquilo que fez. Porque não adianta eu reconhecer que eu estou errado e não me arrepender daquilo que eu fiz.
Eu preciso me arrepender para ter o perdão divino. E não somente, meus irmãos, eu preciso reconhecer, eu preciso arrepender, mas eu preciso mudar de vida. Não adianta eu reconhecer que estou errado. Não adianta eu pedir perdão por isso e me arrepender por isso e continuar fazendo a mesma coisa. Não adianta isso. Para a gente viver em novidade de vida, meus irmãos, eu preciso me arrepender, reconhecer, me arrepender e mudar de vida. Senão não é arrependimento. E o encontro com Cristo, meus irmãos, ele faz isso na gente. O encontro verdadeiro com Cristo, ele faz a gente se arrepender dos nossos erros, dos nossos pecados. Ele faz a gente reconhecer que nós somos errados. E se você e eu ainda não reconhecemos isso, meus irmãos, é porque ainda nós não tivemos o encontro com Cristo. A gente precisa reconhecer os nossos erros e saber onde nós estamos errando. E se a sua consciência não pesa quando você está cometendo algum erro, é melhor você parar e analisar a sua vida. Porque Cristo nos incomoda, Cristo fala aos nossos corações quando estamos cometendo algo de errado. Se você faz algo que te incomoda, faz algo errado e isso não está te incomodando, é melhor você parar e ver as suas atitudes. Porque um encontro verdadeiro com Cristo nos faz e nos traz arrependimento e nos traz uma transformação de vida. Se a sua vida está do mesmo jeito, como sempre foi, meus irmãos, é melhor você começar a repensar a sua vida, porque o encontro com Cristo nos traz uma transformação. A gente precisa olhar para esse texto, meus irmãos, e entender o que está acontecendo. A Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 24, no versículo 12, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. Muitas pessoas cometem erro todo dia e não estão nem aí para o pecado. Se isso vai ser bom, se isso não vai, eles não estão nem aí. As pessoas não estão se importando mais, meus irmãos, com as consequências que o pecado traz. As pessoas não estão se importando mais em ter uma vida com Cristo. As pessoas não se importam mais de ter um relacionamento com o Pai. O amor das pessoas está se esfriando com o passar do tempo. Não se importam mais com a igreja, não se importam mais com Cristo. As pessoas precisam reconhecer, meus irmãos, que o encontro verdadeiro com o Pai traz transformações de vidas. E se as vidas das pessoas não estão mudando, meus irmãos, é porque elas ainda não tiveram o encontro com o Pai. Ainda não tiveram o encontro com Cristo. Nesse mundo de hoje que tudo pode, que nada é pecado, que tudo pode fazer, tudo pode acontecer, as pessoas estão esfriando o seu amor com Cristo. A gente precisa entender, meus irmãos, que o encontro com Cristo traz renovação de vida. E se você está errando e sabe que é errado, e isso não te traz culpa, cuidado. 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 Uma vida com Cristo traz renovação de vida, traz o encontro verdadeiro com Cristo. A quarta e última coisa que eu gostaria que vocês entendessem é que Jesus mostra a verdadeira fé. O encontro com Cristo nos faz ver a verdadeira fé. O versículo 20 e 22 vai nos dizer o seguinte: nossos pais adoraram nesse templo, nesse monte, mas vós, os judeus, dizeis que é em Jerusalém que é o lugar correto de se adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós, os samaritanos, adorais o que não conheceis. Nós adoramos aquilo que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. O encontro com Jesus, meus irmãos, é capaz de nos mostrar a verdadeira fé. O encontro com Jesus é capaz de nos mostrar toda a verdade. E não basta muitos encontros, basta um encontro para a gente receber e ver a verdade diante dos nossos olhos. Basta um encontro, meus irmãos, para a gente entender qual é a verdadeira fé que nós devemos seguir. Os samaritanos, meus irmãos, eles tinham costumes errados, eles viviam de maneira errada, eles viviam numa idolatria errada, eles tinham vários deuses, acostumados com isso,
eles tinham costumes errados, um monte de coisa errada. Mas a Bíblia vai falar, meus irmãos, que através desse encontro com Cristo, as coisas começaram a mudar, porque Jesus mostra para eles a verdadeira fé. Muitos de nós, meus irmãos, e muitas das pessoas que estão ao nosso redor, estavam ou estão em uma determinada religião por costume. Porque o pai era, porque a mãe era, o tio era, a família anterior era, e continua vivendo na determinada religião, seja lá qual for ela, por conta dos costumes, e não porque teve um encontro verdadeiro com Cristo. Isso até no nosso meio. Tem gente que é evangélica porque o pai é pastor, porque o vô é pastor. Esse negócio que filho de peixe é peixinho é mentira. As pessoas, meus irmãos, precisam ter um encontro verdadeiro com Cristo. Não é porque o pai é crente, a mãe é crente, que o filho é. As pessoas precisam ter um encontro com o pai verdadeiro. Muitos estão em outras religiões por conta de costume. E se você chegar e perguntar para a pessoa por que você está aqui, ele fala: eu não sei. É porque meu pai e minha mãe sempre me trouxe aqui. O encontro com Cristo, meus irmãos, nos traz a verdadeira maneira de viver. Nos traz o jeito certo a qual nós devemos fazer. Aquela mulher ora para Cristo e fala assim: vocês estão falando que aqui onde a gente está é o local errado de adorar. Vocês falam que o lugar certo é dentro de Jerusalém para adorar. Jesus olha para ele e fala assim: olha, eu vou falar para você que vai chegar um tempo que nem Jerusalém e nem aqui é o local correto. O local correto de adorar a Deus é dentro do seu coração. Jesus é Espírito, Deus é Espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Aquela mulher então começou a ter uma compreensão do que era um verdadeiro encontro com Cristo. E ela percebeu que todas as coisas que ela fez durante toda a vida dela estavam erradas. O problema, meus irmãos, não é quando a gente vê o nosso erro, o problema é quando a gente continua nele. Aquela mulher viu que todos os erros que ela cometeu, só que ela não permaneceu neles. Ela não permaneceu neles. Ela quis uma mudança de vida, uma transformação. Ela quis um novo começo. Agora Jesus está rompendo mais uma barreira, a barreira religiosa. Ele rompe a barreira da religião, para as pessoas terem a tal compreensão, meus irmãos, que é nele que nós encontramos salvação. É nele que nós somos salvos. Aqueles samaritanos precisavam receber um chacoalhão de Cristo para que eles pudessem entender isso. E a Bíblia vai nos dizer o seguinte, que a partir daquele encontro os samaritanos começaram a ter a vida transformada. Olha o que vai dizer no versículo 29 a seguir, o seguinte: vinde, vede um homem que me disse tudo o que eu tinha feito. Poderia ser este Cristo? Saíram todos da cidade e foram ter com ele. E enquanto isso os discípulos lhe rogavam: mestre, come. Ele, porém, lhe disse: uma comida eu tenho para comer, que não vos conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: será que alguém já lhe trouxe comida? Jesus lhe disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou para realizar a sua obra. Não dizeis ainda 4 meses para a colheita? Eu vos digo que ergam seus olhos e vedes, os campos já estão brancos para a colheita. O que colhe recebe desde já o seu salário, desde já ceifa o fruto para a vida eterna, e assim se regozijam tanto o semeador como o que colhe, pois o verdadeiro ditado, um é o semeador e o outro é o que colhe. Eu vos enviei a colheita onde não plantastes, outros trabalharam e vós usufruíste do seu trabalho. Versículo 39, muitos dos samaritanos naquela cidade creram nele, por causa do testemunho da mulher, e disse-me tudo o que eu tinha feito. E aproximando-se dele, os samaritanos rogavam, imploravam, pediam para que ele permanecesse ali, e ali ele ficou por mais 2 dias. E por causa da palavra, das suas palavras, muitos creram nele. Jesus, meus irmãos, resolveu passar para aquela cidade. Não era a trajetória dele, não era a reta dele, não era caminho para ele. Ele foi naquela cidade, ele não passou por lá.
Ele se desviou ali do caminho que ia de Judéia até a Galiléia para passar por dentro de Samaritana, talvez por conta daquela mulher. Porque tanto aqueles judeus precisavam entender que samaritano é gente, tanto aqueles samaritanos precisavam entender que quem eles precisavam seguir era Cristo. Eles precisavam reconhecer, meus irmãos, que Cristo era a salvação da vida dele. A vida daquele povo foi transformada. A vida daquele povo foi transformada. E às vezes a gente não está se esforçando o suficiente para que a nossa seja. Buscar água no poço, meus irmãos, todo dia é cansativo. Ter que ir buscar água no poço todo dia é super cansativo. Ter que vir ao culto todo domingo talvez seja cansado. Mas é somente buscando água no poço que a gente encontra Cristo. Se aquela mulher nunca tivesse buscado aquela água, ela nunca teria encontrado Cristo. Talvez vir no culto dia de quinta-feira, dia de domingo é cansativo, é pesado. Mas é aqui que a gente encontra Cristo. A gente precisa entender, meus irmãos, que o encontro com Cristo, Jesus nos faz sentir importante quando encontramos a Ele. Jesus nos dá o valor necessário quando encontramos a Ele. Jesus satisfaz a nossa necessidade quando encontramos Ele. E Jesus desperta a consciência do pecado quando encontramos a Ele. E Jesus nos mostra a verdadeira fé quando encontramos a Ele. Embora seja cansativo, embora seja pesado às vezes, mas é somente quando nós vamos buscar água da fonte que nós encontramos a Cristo. Se coloque de pé onde você está.